Hoje eu gostaria de conversar com vocês nesses próximos 15 minutos 4 perguntas, né, que seria interessante você se fazer antes de migrar ou melhorar a sua governança na nuvem, né? Meu nome é Felipe Pontes, eu sou o Channel Account Manager da Cloud Health by VMware. Já trabalhei em diversas empresas como Oracle, Lexmark, Capgemini, e grande parte da minha carreira, eu diria que nos últimos 6, 7 anos eu trabalhei com cloud, né, ou envolvido com cloud de alguma forma. Então eu vou trazer aqui algumas das perguntas, algumas das coisas que a gente de repente tem que se perguntar nesse processo de migração ou no momento que você está querendo melhorar esse ambiente, para a gente discutir, tentar entender, e até mesmo para que você possa se fazer essa pergunta, entender, será que eu tenho isso muito claro na minha cabeça para onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo e qual o resultado que eu quero ter com a nuvem, tá? Antes de eu começar com as perguntas, eu queria fazer uma breve introdução. Então, quem é a Cloud Health, né? Na verdade, a Cloud Health é uma empresa que foi comprada pela VMware, né? Então, na verdade, hoje somos VMware. Essa compra foi efetuada em 2018, foi uma startup que se iniciou em Boston, e hoje é uma divisão dentro da VMware. Então, acho que talvez muitos de vocês conheçam já a VMware. No caso, VMware bem conhecida pela parte de virtualização, né? Criando as máquinas virtuais. Então, foi sempre a fundação do que a gente chama de on-premise, ou seja, todos aqueles servidores, máquinas que estão localmente dentro dos data centers e tudo mais, também com a capacidade de nuvem, claro, né? Mas foi muito conhecido como uma fundação para essa criação desses data centers e a possibilidade de você compartilhar recursos físicos, né? E hoje, com essa mudança de nuvem e até mesmo a gente começa a falar de uma arquitetura híbrida que você possa se manter na nuvem e também on-premise, a VMware ela quer se tornar essa empresa que vai ser a fundação, mais uma vez, dessa nova arquitetura, desse novo mundo, né? Então, por isso, a aquisição da Cloud Health, entre outras empresas também. Então, é uma empresa que está olhando muito à frente de como fazer isso e como fazer isso da melhor forma. Hoje, a nossa solução da Cloud Health hoje gerencia mais de 11 bilhões de ativos na nuvem, tá? Hoje a gente consegue gerenciar nuvens AWS, Azure, GCP, Google, né? Oracle, que é recentemente, e também a parte de data center, a parte de virtualização. Então, num único lugar você consegue ter um gerenciamento geral. Não é qualquer gerenciamento que eu estou falando de... quando a gente fala a palavra gerenciamento, talvez é um tema muito amplo, mas para tentar afunilar, para ficar um pouco mais claro, quando eu estou falando de gerenciamento nesse caso, a gente está falando de gerenciamento de financeiro, automação, tá? E segurança. E a gente vai discutir um pouco mais isso adiante também. Inclusive, amanhã a gente vai ter um lab à 1h30, que vai ser feito pela Unitec, então já convido a todos que possam participar, que se esse tema é algo que te interessa, vai mostrar exatamente o processo de migração de data center para nuvem e como fazer esse gerenciamento híbrido também, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira pergunta, então. Qual que é o estado ideal para o meu ambiente na nuvem, né? Então, assim, talvez essa seja uma primeira pergunta para a gente, ou seja, onde eu quero chegar? Quando eu for para a nuvem, ou quando eu cheguei na nuvem, o que eu quero fazer com esse ambiente, né? Qual que é o meu estado final? Uma das formas de a gente ver isso realmente é pensar na arquitetura híbrida, né? De repente, com uma separação de cargas. Por que eu faria isso? Bom, essa opção seria basicamente se você tem algum requerimento, alguma coisa que faça com que você tenha que ficar dessa forma. Talvez pode ser um requerimento de compliance, né, para que você tenha realmente os seus dados, que seja necessário manter esses dados localmente, por exemplo, dentro de um data center, um servidor que você possa ter acesso, ou porque se você tem um requerimento que esse dado ele tem que estar em território brasileiro, não sei, podem ser diversos esses requerimentos. Mas outro que pode ser também, se você fez essa mudança, de repente você quer deixar, por exemplo, o seu legado, né? Ou seja, quando eu falo legado, aplicações que não vão crescer mais, a gente está falando de aplicações que têm um modelo estático, que não vão expandir, então eu vou deixar essa carga no meu data center. Eu não vou levar isso para a nuvem agora. Então, e a outra parte que eu sei que vai crescer, que é dinâmico, que é onde eu vou expandir, onde eu vou investir mais meu tempo, eu levo essa carga, então, no caso, para a nuvem, tá?
Então, é uma forma de ver. Outro estado para a sua nuvem pode ser um balanceamento de cargas, né? Ou seja, manter uma ideia de ativo-ativo. Então, eu não tenho um requerimento que eu preciso deixar meu dado dentro de um data center, mas eu quero que parte da minha aplicação esteja on-premise, parte da minha aplicação esteja na nuvem, por exemplo. E quando a gente faz isso, logicamente, existem também outros problemas, na minha opinião. Então, isso agora vai ser uma opinião de quem já viu alguma coisa desse tipo. Dependendo de como você divide essa carga, você tem que pensar em latência. De repente, você vai deixar o que? Parte da aplicação. Se for parte da aplicação, não ela toda, ou não ativo-ativo, né? Ou seja, não fazer a replicação total. Você tem que entender o que partes que você vai deixar on-premise, o que você vai deixar na nuvem, porque, de repente, se você deixar o banco, por exemplo, de dados on-premise e o resto da aplicação na nuvem, será que essa comunicação vai funcionar? Será que vai ter tempo suficiente para gerar, quando a gente fala em latência, em outros problemas de rede? Então, assim, eu acho que começa a complicar bastante, mesmo que você deixe ativo, por que você vai distribuir essas cargas dessa forma? É uma arquitetura, é algo válido, mas eu acho que tem que ter um uso muito particular para que seja feito dessa forma, tá? Uma terceira forma também de se pensar é você fazer o desastre recuperação, o famoso DR, né, Disaster Recovery, né? Seria o desastre recuperação do seu site, né? Então, você tem um data center e, de repente, fala assim, não, caso dê um problema no meu data center, ao invés de eu ter um outro data center para fazer essa replicação, né, eu vou deixar isso na nuvem. Então, por quê? Porque na nuvem? Porque na nuvem eu não preciso ter o servidor físico o tempo todo, eu posso desligar alguns desses servidores para eu pagar menos, né? Então, eu quero fazer esse processo de deixar o meu desastre recuperação na nuvem, por exemplo, e o restante no meu data center. Então, o ativo fica no data center e só quando der um problema eu ativo a minha nuvem. Eu acho que é uma forma de se ver muito válida, assim, ainda mais porque se você está num processo de migração, não se sente totalmente confortável, de repente essa pode ser um primeiro passo ou uma forma de você ver, né, como utilizar, trabalhar na nuvem, sem ter que se expor totalmente a essa tecnologia. Apesar que muita gente, lógico, já está totalmente na nuvem, né? Então, não que a nuvem não seja confiável, mas, de repente, para você ainda você não está no momento que você consiga sentir confortável nesse processo de transição, tá? É algo bem válido e que eu acho que você pode tirar grandes vantagens e manter esse ambiente dessa forma sem ter que pagar pelo outro site completamente, só realmente pagando pelo que utiliza. E aqui a quarta forma da gente ter como estado ideal, né, para quem está acostumado, quem joga de repente cartas, né, quem já está acostumado com o termo all-in, né, do poker, por exemplo, que é entrar com tudo, né, ou seja, entrar definitivamente como todo. Não, Felipe, eu não vou entrar para a nuvem de forma parcial, nem vou manter ativo, nem ativo passivo, eu quero manter tudo de novo, mandar tudo na nuvem. Excelente, eu acho que isso é um caminho que muitas empresas estão realmente tomando, né? Existem empresas que já nascem na nuvem, que nunca nunca compraram um servidor físico, por exemplo. E principalmente quando a gente fala de startups, né? Ou empresas que tem até muitas startups que hoje já se tornaram unicórnios, né? Como eles falam, já chegaram no valor de 1 bilhão e tudo mais. Então, muitas das empresas provavelmente nunca tiveram um servidor e nunca vão ter um servidor. E estão tendo muito sucesso dessa forma também. Então, verem outras empresas que estão saindo desse modelo, totalmente deixando os servidores para trás e indo para o modelo 100% na nuvem, não é incomum. Vantagens disso, porque fica mais barato quando você toma uma estratégia única de deixar isso tudo na nuvem ou deixar tudo no data center, porque quando você mantém os dois, sempre você vai ter que ter times duplicados aí, que cuida de nuvem, cuida do seu data center, ou até mesmo pessoas que têm que ter esse conhecimento dos dois, de ambos, né? Então, sempre você está correndo atrás de duas coisas em paralelo. Então, existe um custo de profissionais, muitas vezes de time, né? E você começa, de repente, ter uma duplicidade do seu tempo para manter um ambiente quando você poderia decidir um caminho só e desenvolver esse único caminho, tá?
Então, são 4 formas de você pensar onde você quer chegar com o seu ambiente. Não significa que elas são as únicas, vocês podem, de repente, ter outras ideias de como chegar, mas eu vejo que essas aí, de repente, são as formas principais que a gente tem que ter em mente. A outra pergunta é qual carga eu devo migrar primeiro para a nuvem? Esse é um tema que até vai um pouco de encontro até com a nossa primeira pergunta, né? Quando eu falo assim, poxa, se eu vou deixar ativo passivo, né? Então, de repente, eu migro primeiro só o meu disaster recovery, só a parte de desastre, porque eu me sinto mais seguro, né? Que foi uma das coisas que eu comentei agora há pouco. Bom, gente, eu tenho um filho pequenininho, ele está com 2 anos, então eu acho que eu vi isso um pouco de perto, que é o processo dele de aprender a correr, né? Hoje ele não faz outra coisa a não ser correr. Mas ele não começou correndo, né? Então ele começou primeiro aquele exercício que fica de barriga para baixo, né? Vai ganhando estabilidade, ganhando força no pescoço para depois virar, começou a engatinhar um pouco, estava andando e logo depois começou a correr e, como comentei, não parou mais. Parece que só sabe correr, aliás. Então, assim, eu vejo que esse processo é um pouco parecido, né? No sentido que você começa devagar, ou de repente começa com alguma coisa que você se sente mais confortável, fazendo, de repente, uma parte de um disaster recovery, ou você manda apenas uma aplicação, uma parte da aplicação que não seja tão crítica para o seu negócio, ou até mesmo começa a desenvolver uma nova aplicação ou uma parte da sua aplicação, um novo modelo, um novo módulo nesse mundo de nuvem, para que você não tenha que entrar de uma vez só e colocar muita coisa em risco, né? Porque a gente tem que entender que existe uma curva de aprendizado para qualquer coisa que a gente faz. E para a nuvem não vai ser diferente, você vai aprender a fazer esse processo. Mas independente da curva de aprendizado ou quanto tempo isso vai demorar ou quão crítico eu acho que vale a pena entender se a sua máquina está do tamanho correto, tá? Então, será que você precisa de uma máquina desse tamanho? Então, um processo é o right sizing, ou seja, pesquisadores sugerem, foi de Stanford, foi uma pesquisa de 2017, que é interessante que 30% dos servidores que estão on-premise, ou que são físicos ou virtuais, estão em estado zumbi, ou seja, que não estão sendo utilizados pelos últimos 5 meses. Então, é bem capaz que esse tamanho do seu data center pode ser muito menor, pode ser reduzido primeiramente, antes de fazer essa mudança. Então, uma coisa que você tem em mente, independente da aplicação, escrever, reescrever, ou não, é o quê? Qual o tamanho da minha máquina ideal para eu fazer esse processo? Esse teria que ser uma primeira visão, antes mesmo de você entender exatamente o que você vai mandar. Será que eu estou no tamanho correto? Depois que eu estiver no tamanho correto, de repente pensar no que seria um primeiro passo e esse passo mais confortável. Então, qual que é a minha estratégia de migração, né? Ou seja, o que faz mais sentido para mim? Então, uma das formas de se ver isso é fazer um processo de lift and shift, que é, ou seja, mudar a aplicação do jeito que está. Então, seria o mais rápido. Então, você não faria nenhuma mudança, pegaria a sua aplicação e leva para a nuvem. Essa é a parte positiva, vai ser rápido, não tem que fazer grandes alterações. Se você está com o ambiente virtualizado, hoje em dia as nuvens elas suportam essa parte de virtualização, existem ferramentas de migração como o Cloud Endure, né? Você consegue rapidamente pegar esse pacote e mandar para a nuvem. Então, essa seria uma forma mais rápida, talvez menos custosa para você fazer de primeiro momento. Lógico que a parte negativa é que talvez você não esteja aproveitando totalmente a elasticidade, disponibilidade e outras coisas mais que a nuvem hoje te provê. Porém, é um primeiro movimento. O segundo seria fazer uma refatoração parcial, ou seja, reescrever parte desse código, reescrever parte da sua aplicação para que atenda uma necessidade específica. De repente, porque você quer ter a possibilidade de fazer, de crescer sua aplicação, tem uma parte elástica, né, que a gente fala, ou seja, de você aumentar a quantidade de servidores e sua aplicação conseguir se distribuir nesses servidores para atender uma demanda maior, ou qualquer outra necessidade, por exemplo, que a sua aplicação tenha uma conversa mais eficiente com o banco de dados, ou seja, menos chamadas de APIs, porque agora na nuvem se cobra APIs, então chamadas de APIs são aquelas chamadas de comunicação. Então, são coisas que precisam estar em mente quando faz esse processo de mudança. Ou a refatoração total, ou seja, que é reescrever totalmente para você tomar mais vantagem sobre esse ambiente na nuvem. Uma das formas de você ver isso não seria exatamente reescrever somente, mas também até a forma como empacota essa implicação. Então, eu posso utilizar containers para empacotar isso, né, que é uma forma de você
fechar a sua aplicação, empacotar, criar um pacote dela para que você fique mais fácil você mudar tanto do on-premise, né, de um data center para uma nuvem, ou é mesmo entre nuvens, né, ou com uma criação de multisserviços, né, ou, em vez de você ter uma aplicação monolítica, você vai ter uma aplicação distribuída, que você consegue fazer alterações de forma mais rápida, sem ter que fazer um impacto na aplicação inteira. Então, são estratégias e normalmente é um processo que as aplicações que nascem na nuvem já nascem com essa mentalidade. E, finalmente, uma transição, né, de PaaS para PaaS ou PaaS, né, ou seja, em vez de você levar a sua licença de banco de dados ou qualquer outra coisa que seja para a nuvem, né, no modelo Bring Your License, como eles chamam, né, ou seja, que você leva, instala a sua... perdão. Instala seu banco de dados na nuvem, você começa a usar esse banco, ou esse servidor de aplicação, ou o que seja, né, um sistema de integração, de forma como um serviço também, assim como você está consumindo a infraestrutura da nuvem. Tá? Então, esse seria um último ponto, seria, de repente, quando você está mais avançado, né, quando você já chegou no momento que fala assim, não, eu já entendi como eu distribuo, já tirei toda a vantagem possível, e agora eu também quero pagar por essas outras coisas como serviço também. Tá? E a quarta seria, basicamente, como vai ficar a minha arquitetura na nuvem. Então, uma das formas de se ver isso é realmente, ou seja, vai depender muito da sua aplicação. Então, é um tema meio complexo, porque vai depender de como você respondeu as perguntas anteriores, mas eu acho que uma das coisas para ficar em mente de como isso vai aparecer, será que eu tenho minha configuração ideal? Será que eu fiz o processo de right sizing? Será que realmente as minhas máquinas elas são do tamanho que elas deveriam ser? Será que eu devo trabalhar com reserva de instância ou compra de créditos, né, dependendo do provedor de nuvem que você está trabalhando? Por quê? Porque quando você usa as máquinas on demand, ou seja, conforme a sua necessidade, você paga o preço cheio. Se você consegue ter uma previsão de quanto você vai gastar, você pode fazer uma reserva, né? Você pode criar um compromisso inicial de quanto você vai utilizar e pagar menos por essas máquinas. Será que eu estou conseguindo maximizar meus investimentos em termos? Será que eu estou usando as melhores máquinas? Será que eu estou utilizando os melhores recursos na nuvem? Então, são algumas formas algumas perguntas, algumas formas que você deveria analisar durante esse processo de migração ou de melhoria na nuvem. Será que eu tenho visibilidade? Será que eu sei quem, quando e como gastou esses recursos? Muitos dos provedores de nuvem, eles já te dão uma console, onde você muitas vezes consegue ver o custo, etc., mas ela tem uma limitação. Será que ela não divide para você por cento de custo ou por projeto? Porque ele não entende do seu negócio. Então, como que eu chego nesse tipo de visibilidade, né? O que foi mudado nesse ambiente nos últimos 24 horas? Será que eu tenho uma ideia do que foi feito? Ações automatizadas para melhorar a sua operação e ter menos erros de governança. Processo de segurança, será que eu entendo realmente todos os temas de segurança para trabalhar de uma forma proativa, porque de repente estava mais confortável on-premise e agora não mais? Então, são coisas que devem ser perguntadas. E a conclusão, quando a gente olha alguns desses desafios, dessas perguntas, é um processo de maturidade e colaboração. Então, você tem que pensar no gerenciamento financeiro, né? Como eu comentei, será que eu tenho as melhores máquinas mais baratas? Será que a minha máquina está do tamanho certo para eu gastar menos? Será que eu consegui, agora falando até de operação, automatizar para que eu tenha o melhor ganho de parar e iniciar uma máquina quando eu preciso? Será que eu entendo da segurança e conformidade? Então, todo esse processo, essas três iniciativas, elas passam por visibilidade, otimização, governança, e precisa dessa maturidade e colaboração para que você chegue nesse estágio de ter essa ideia de um centro de excelência na nuvem. Tá? Felipe, um minutinho, por favor. A gente precisa encerrar, se tiver um minutinho para encerrar. Sim, perdão, obrigado. Claro. Desculpa, gente, eu acho que eu passei um pouco dos minutos aqui. Só para encerrar, então, eu convido a todos, então, a gente não conseguiu cobrir tudo, mas eu convido a todos para participar, então, de um lab amanhã, um laboratório técnico, tá? Sobre avaliação, migração e gestão, que vai ser às 13h30, e onde a gente vai entrar em mais detalhes sobre como fazer isso com o Cloud Health, tá? Então, todas as perguntas fiquem em mente aí que a gente vai tocar em mais detalhe no laboratório amanhã. Muito obrigado.